Olá investidor, olá investidora, Thiago aqui com vocês e nesse vídeo vamos falar sobre Banco do Brasil, vamos entender um pouco mais dos indicadores do Banco do Brasil e também entender um pouco mais sobre o LPA, esse lucro por ação do banco que está realmente sensacional. Vamos falar também das previsões e da comparação do Banco do Brasil com os demais grandes bancos. Se você ainda não é inscrito, já se inscreva, faça parte do canal, compartilhe também esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso à informação. Vamos começar então falando da composição acionária do Banco do Brasil. Ela está atualizada até setembro agora de 2023. Então a composição acionária é interessante a gente entender quem é realmente ali os grandes investidores, quem está realmente ali na posição de acionista do Banco do Brasil. Como nós conhecemos, o Banco do Brasil é uma estatal, então ela tem aí 50% de participação da União Federal, mas o que chama a atenção é o capital estrangeiro, que representa 25% hoje da posição de acionista do Banco do Brasil, assim como o Petrobras, que tem grande influência e grande participação do investidor estrangeiro. O Banco do Brasil também segue a mesma linha, Então você tem aqui grandes fundos, grandes players internacionais posicionados no Banco do Brasil por dois motivos muito básicos. Primeiro, que é a geração de valor da companhia. Nós vamos entender um pouco mais no decorrer do vídeo realmente o que o Banco do Brasil tem de valor a oferecer para você que é investidor, para você que é investidora, e principalmente a distribuição aí de dividendos, de proventos que o Banco do Brasil realizou tanto em 2023 e também promete realizar muito mais em 2024. Então nós temos aqui 25% de participação de capital estrangeiro, 24% é a capital aqui do país, investidores institucionais, e aqui temos aqui ações em tesouraria, cerca de 0,4%. Aqui nós temos o free float de 49%. Então essa é a composição principal do Banco do Brasil. E se você é investidor, se você é investidora do Banco do Brasil, o nosso conteúdo não tem nenhum caráter de indicação de compra nem de venda. Nós vamos apresentar apenas o cenário do banco, a situação da companhia e também a questão aí dos excelentes resultados de indicadores que o Banco do Brasil tem a oferecer. Aqui tem um dado importante: total de ações hoje em circulação do Banco do Brasil, cerca de 2 bilhões e 800 milhões de ação em circulação. Nós aqui temos, nos primeiros 9 meses de 2023, foram distribuídos cerca de 9 bilhões e 600 milhões em dividendos e JCP. Então você vê que o Banco do Brasil distribui muito dividendos, muito JCP, cerca de R$ 3,39 por unidade de ação, e o payout dele está na casa de 40%. Então esses são os dados do Banco do Brasil. Saindo aqui, vamos entender um pouco mais da cotação do Banco do Brasil. Hoje ele está cotado a R$ 53,35. É uma cotação que está praticamente nas máximas do Banco do Brasil, e a valorização nos últimos 12 meses está na casa de 70%. O PL está baixo, preço-lucro está na casa de 4,66, e o PVP, que é o preço sobre o valor patrimonial, está em 0,94. Então, mesmo com toda essa valorização aqui na casa de 70%, nos últimos 12 meses, o PVP ainda continua atrativo do Banco do Brasil. Lembrando que o PVP, quando ele está na casa de 1 ou abaixo de 1, significa que a companhia, no caso aqui o Banco do Brasil, está atrativo a fazer investimentos. Dividend yield está na casa de 8% do Banco do Brasil. Quando nós falamos aqui de indicadores, vamos entender um pouco mais dos indicadores do Banco do Brasil. Também vamos ver a questão do LPA, que é o lucro por ação, muito interessante do Banco do Brasil. Quando nós olhamos aqui para o PVP, que é o preço sobre o valor patrimonial, você vê que a linha média dele está na casa de 1,02. Em 2021 ele estava muito mais atrativo, estava em 0,58. 2022 continuou atrativo, 0,63. Então, quem fez aportes no Banco do Brasil naquela região ali dos 27, 28 até uns 32, 35 reais, acabou pegando toda essa alta, toda essa valorização do Banco do Brasil. Mesmo assim, ele ainda continua atrativo, está em 0,94. Saindo do PVP, vamos dar uma olhada aqui na parte do VPA, que é o valor
patrimonial por ação. Então, hoje o valor justo do patrimônio do Banco do Brasil seria de R$ 57,82. Isso seria o valor justo patrimonial do Banco do Brasil. Então, a ação está cotada na faixa ali dos R$ 53,00. O valor justo seria de R$ 57,82 aí por ação, segundo o valor patrimonial. E o que chama a atenção é o LPA, que é o lucro por ação. Você vê que hoje está em R$ 11,62. Então, o que é esse LPA? O LPA é o lucro por ação, que ele representa a parcela do lucro líquido gerado pela empresa durante aí o período. Então, você vê que o Banco do Brasil está gerando hoje, em média, R$ 11,62. Isso não significa que ele vai distribuir isso em dividendos, mas para cada unidade de ação ele gerou R$ 11,62 de lucro líquido. Então, para a gente entender de forma muito mais compreensível, o LPA ele é basicamente uma vez que a empresa tem a parte do resultado do lucro líquido para reinvestir e também para distribuir dividendos, ele representa essa parcela. Então, esses R$ 11,62 basicamente o Banco do Brasil ele pode distribuir uma boa parte e ele retém uma outra parte para fazer aí os seus investimentos, as suas alocações de capex. Então, basicamente o LPA aqui ele está ilustrando o quanto a empresa gerou de lucro líquido para cada ação que ela possui, ou seja, o resultado do lucro líquido obtido em determinado período da companhia. Então você vê que é um resultado muito interessante do LPA. A média do LPA do Banco do Brasil é de R$ 5,55. Você vê que desde 2021 ele vem crescendo aqui o LPA e a tendência é que continue a crescer justamente porque o Banco do Brasil ele melhorou muito essa parte da operação dele, então ele está conseguindo ter margens melhores, consequentemente lucros líquidos muito interessantes. Nós vamos acompanhar na comparação depois com os grandes bancos que ele ganha praticamente em todos os indicadores de qualidade e indicadores também fundamentalistas. Então, saindo aqui dos dados do LPA, o dividend yield hoje do Banco do Brasil está na casa de 8,39% e a média nos últimos 5 anos de 6%. Nós vemos que ele paga muito dividendo, é um banco que tem aí uma das melhores organizações de cronograma para você receber tanto JCP e também dividendos. Inclusive ele está tendo uma Datacom agora para o dia 11 de dezembro de 2023 no valor de 34 centavos que ele vai pagar no dia 28 de dezembro agora, no valor de 34 centavos de JCP. Então você vê que durante o ano ele distribui muitos dividendos e também muitos JCP. Falando em dividendos para 2024, o que nós temos que entender é que tanto Petrobras e também Banco do Brasil, que são aí estatais federais, elas vão ter que contribuir com as contas públicas do governo. O governo que a partir de 2024 vai começar a investir mais na questão ali do PAC e também outras questões de investimentos que o governo federal vai fazer. Então ele vai precisar que tanto Petrobras e também Banco do Brasil distribuem muito mais dividendos. Saiu aqui as contas públicas atualizadas, então o setor público teve aqui um superávit de 14 bilhões de reais em outubro, porém está tendo um déficit no ano. Então, apesar do superávit que ele teve aqui nas contas públicas no mês de outubro, no ano ele tem aí o déficit. Então, o que acontece? Para 2024 ele vai precisar equilibrar as contas públicas, então vai ter que ter muito mais arrecadação. Você vê que ele está fazendo, o governo faz muitas manobras para aumentar a arrecadação, tem aí a questão do JCP que ele queria extinguir para fazer aí mais arrecadação das empresas. Então você vê que ele está fazendo várias articulações para aumentar a sua arrecadação, que é o fato que as empresas estatais vão ter que distribuir muito mais proventos para que o governo tenha aí uma arrecadação maior em 2024. Então, Banco do Brasil vai ser com certeza em 2024 um dos grandes, se não um dos maiores pagadores de dividendos da Bolsa de Valores. Saindo aqui dos dados, vamos entender aqui um pouco mais do valor hoje de mercado do Banco do Brasil, e aí vamos falar também a respeito de uma possível bonificação, um desdobramento das ações, também visto que hoje
a cotação do Banco do Brasil nessa faixa de R$ 53, R$ 54, acaba sendo um pouco aí elevado para alguns padrões de investimento. Porque o fato é que o Banco do Brasil ele tem hoje uma base acionária baixa em relação aos demais bancos, ele pode sim fazer tanto bonificações ou fazer o desdobramento das ações. Então aqui o valor de mercado do banco está na casa aí de 155 bilhões de reais, o valor da firma também mesmo valor, 155 bi, patrimônio líquido na casa aí de 165 bilhões. Aqui você tem o ativo circulante, 218 bi. Os ativos dele somam mais de 2 trilhões de reais. Então você vê que é um banco gigante na parte de ativos. Free float está na casa de 49%, está no novo mercado, que é o mais alto nível de governança e também de transparência e o Banco do Brasil. E a disponibilidade em caixa que ele tem hoje em caixa são 61 bilhões de reais. É aqui que está o grande segredo do Banco do Brasil. Ele tem hoje uma base acionária baixa, cerca de 2 bilhões e 800 milhões de ações. Se a gente comparar com outros grandes bancos, Itaú, Bradesco, Santander, eles têm uma base acionária muito maior do que o Banco do Brasil, o que favorece nesses altos níveis de cotação do Banco do Brasil. Ele pode sim em 2024 anunciar bonificações e até mesmo um desdobramento de ações. Isso vai fazer com que você, que é investidor hoje do Banco do Brasil, tenha muito mais participação, ganhe muito mais ações do Banco do Brasil. Então, saindo aqui dos dados de patrimônio, eu trouxe aqui um gráfico interessante para a gente acompanhar um pouco mais do desempenho, da performance dos grandes bancos. Então, a atualização na base anual dos últimos 12 meses, você vê que o índice Bovespa está crescendo na faixa de 16%. O Banco do Brasil ele está crescendo 53% na base anual. Depois nós temos ali o Banco Bradesco. Eu não trouxe o Santander porque basicamente os dois estão na mesma faixa ali de crescimento, na casa de 9% a 10%. E depois nós temos o Itaú crescendo 21%. Então, você vê que o Banco do Brasil realmente ele dá uma destoada em relação aos grandes bancos, ele valoriza muito mais. Depois nós temos o Banco Itaú ali em segundo lugar e o Bradesco e Santander acabam ficando nas outras posições. Saindo aqui do gráfico, vamos para uma comparação interessante de indicadores. Aqui eu trouxe o Itaú, Itubi4, Bradesco, BBBDC4 e o Banco do Brasil. Vamos entender aqui um pouco mais dos indicadores. Vamos ver que praticamente todos os indicadores são muito positivos do Banco do Brasil. Você vê aqui no PL dele na casa de 4, ele ganha dos demais bancos. O PVP também 0,92, mesmo com toda aquela valorização na casa de 70%, você vê que o Banco do Brasil ainda continua muito atrativo. O EV/EBITDA muito baixo também, ganha aqui na casa de 3. Você vê a dividend yield dele está em 8%, mesmo crescendo a cotação, o que faz com que o dividend yield tenha um percentual menor. Você vê que ele ganha dos demais bancos também. Tem a parte aqui do capital de giro que ele está levando também. Então você vê que todos os indicadores de qualidade o Banco do Brasil leva em relação aos demais bancos. Tem a margem EBIT, que é muito vantajosa na questão de lucratividade, você que ele leva em relação aos outros bancos. Tem também margem bruta que ele ganha e também na margem líquida. Então você vê que hoje o Banco do Brasil, mesmo com toda essa valorização que ele tem, ele se encontra atrativo para você fazer a sua análise, para você fazer os seus investimentos. Lembrando que com esse valor de cotação mais elevado, ele pode sim em 2024 anunciar bonificações de ações e até mesmo um desdobramento das suas ações. Então falamos hoje um pouco mais sobre Banco do Brasil, esse banco interessante que tem valor, gera valor e distribui muitos dividendos para você que é investidor, para você que é investidora. E se você ainda não é inscrito, já se inscreva, faça parte do canal, compartilhe também o vídeo para que mais pessoas tenham acesso à informação. Nos encontramos nos próximos vídeos. Abraço!